Tu possa usar, Senhor, a pastora Mariana em tudo, Senhor, que ela for falar, que ela seja canal de bênção, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Senhor Pai. E cada palavra, Senhor, que ela venha dizer, venha entrar na nossa mente, Senhor, remodelando tudo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja aberto, Senhor, a nossa mente esteja aberta e que ela possa ser boca de Deus, Senhor, para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante, você falou, remodelando, né? E é isso que o Senhor vai fazer conosco nessa noite, eu tenho certeza disso. Porque Ele vai remodelar alguns conceitos dentro de nós. Ele vai fazer novo de novo. Olha, se prepare, amém? Mas antes eu queria dizer para vocês, queridos, que o Senhor tem feito coisas novas no nosso meio, sabia? Coisas novas o Senhor tem feito. Nós, como pastores, recebemos muitos pedidos de oração, muitos pedidos de ajuda, enfim, das mais variadas e diversas formas. Mas também recebemos muitas notícias de bênçãos, de milagres que o Senhor está realizando. E eu fico contando aqui os milagres dos outros. Mas eu preciso dizer o que Deus está fazendo. Eu já contei a respeito do seu Ribamar, o marido da Marli, como que Deus providenciou um procedimento cirúrgico que valia 40 mil reais. O Senhor fez tão rápido, né, pelo SUS. E eu disse, Deus é o dono do SUS. É Ele que manda. E quando Ele diz que vai fazer, acabou. Não é isso? E essa semana nós tivemos também, no domingo passado, nós estávamos cantando, compartilhei até aqui com o pessoal do louvor, nós estávamos cantando essa canção que nós acabamos de cantar aqui na semeadura, né? Temer porque se eu estou, né? Que fala Jeová Jireh, o Deus da provisão. E nós estávamos ministrando essa canção e eu lembro que uma irmã estava aqui na frente, ela deu um grito, ela deu um berro na hora da ministração, que até chamou minha atenção enquanto a gente estava cantando, e ela caiu ali de joelhos, porque ela tinha recebido uma notícia. Ela estava ajudando lá no retiro, né, de vida vitoriosa dos homens, ela tinha recebido uma notícia que a sua mãe apresentou 2 aneurismas. E a situação, para quem sabe, é grave de aneurisma, né, no cérebro. E ela precisou viajar para ficar com a mãe dela. E ela me mandou uma mensagem um dia depois que ela chegou lá no Espírito Santo. E ela disse, olha, os hospitais estavam em greve no Espírito Santo, lá em Vitória. A minha mãe conseguiu internação, mesmo com essa situação, os hospitais voltaram a funcionar. E eu creio, queridos, que Deus move céus e terra em favor dos seus, eu creio. E o hospital voltou a funcionar, ela foi internada e foram feitos novos exames, não é isso, Luiz? Está aqui, vai poder me corrigir. Foram feitos novos exames, queridos, e o aneurisma, que parecia tão grave, ele diminuiu assustadoramente. O Senhor fez um milagre na vida da mãe da Edna, avó da Luísa, avó da Camila. E nós sabemos que o Deus Jeová Jireh, Ele é Deus provedor. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Nós vimos aqui a Carla Juliana, né? Ela foi bem sucinta, foi bem assim, né? Rápida, né? Por conta do tempo. Mas quando a Carlinha teve essa meningite tuberculosa, ela realmente quase partiu para o Senhor, ela quase morreu e a igreja orou incessantemente pela vida dela. A gente não podia nem entrar para visitar porque ela ficou em área isolada, e o Senhor restituiu a Carla Juliana, a sua família. Glória a Deus por isso, não é verdade, Marquinhos? Porque hoje Marquinhos podia ser um viúvo e os filhos de Marquinhos poderiam ser órfãos de mãe, mas o Senhor restituiu a Carla Juliana, a sua família. Então, assim, tantos outros milagres que a gente tem que fazer no culto, pastor Júlio, só para contar milagres e bênçãos que o Senhor tem realizado no nosso meio, amém? Amém. E muitas outras coisas. Mas eu não vim pregar sobre essas coisas, mas é porque a língua coça para contar as bênçãos, né, gente?
Porque tem gente que gosta de contar o caos, gosta de contar coisa ruim, mas a gente precisa contar as bênçãos. Eu até falo, pessoal, por favor, nos liguem para contar as bênçãos também, né? Porque liga pedindo ajuda, por favor, liga também para dizer a bênção que você conseguiu. E a gente tem recebido essas bênçãos, esses testemunhos. Mas eu queria hoje, encerrando o mês da paternidade e hombridade aqui no mês de agosto, por conta do mês dos pais, eu queria fazer uma pergunta para você. Quero que você seja bem sincero em todas as suas respostas, tá bom? Eu quero saber aqui, quantos aqui têm o seu pai vivo? Só um minutinho, não levanta a mão não. Quantos aqui tem o seu pai vivo? Ou o seu pai que já faleceu, mas que você conheceu o seu pai? Levanta a sua mão, por favor. Você que tem o seu pai vivo, ou o seu pai já faleceu, mas você conheceu o seu pai. Aleluia. Quase todo mundo. Agora, eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Qual a melhor característica que você definiria a palavra pai? Não é de acordo com o seu pai, mas a melhor característica que você definiria a palavra pai. Alguém pode me ajudar? Protetor? Oi, protetor. Exemplo. Presença. Exemplo. Carinho. Amigo. Segurança. Oi, segurança. Conforto. Amigo, conforto. Herói, companheiro. Mais alguém? Amor, fiel. Quantas características maravilhosas que definem a palavra pai, não é verdade? Agora, com sinceridade, diante dessas características, por favor, seja bem sincero, pode ser, nós estamos entre família. Diante dessas características, você que levantou a mão, que conheceu seu pai, né? Já faleceu, você conheceu, ou você tem o seu pai vivo. Diante dessas características, quantos aqui podem dizer: o meu pai possui todas essas características ou possuiu todas essas características? Levante sua mão. Nem todos levantaram, né? Pode abaixar, obrigada. Obrigada pela tua sinceridade. E Deus sabia disso. Deus sabe da realidade de cada um de nós em relação ao nosso pai. Eu estou falando da figura paterna, homem, tá bom? Hoje eu estou falando da figura paterna, homem. Coloca lá, Mateus, por favor, capítulo 7, versículo 11. Mateus capítulo 7, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 7, versículo 11. Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu pai, pai com letra maiúscula, está se referindo a quem? Deus. A Deus. Quanto mais seu pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Olha só que interessante. O Senhor está falando para nós: se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará presentes, bênçãos. O próprio Senhor reconhecia a maldade no coração do ser humano. E mesmo
com essa natureza humana, os pais, eles tentam fazer o melhor para os seus filhos. Eu estou falando aqui de pais em sã consciência, em estado normal, né? Mesmo com a natureza humana, a natureza carnal, eles tentam dar boas coisas aos seus filhos. Agora, se nós que somos maus fazemos isso pelos nossos filhos, quanto mais Deus, o Pai Celestial, fará por nós. Ele que é perfeito, Ele que é bom, Ele que é companheiro, que é amigo, que é leal, que é presença, que é forte, que é herói, que é proteção, tudo que vocês falaram, Deus tem todas essas características como Pai. E por isso o nosso Pai Celestial não falha. Ele é o único Pai perfeito e ponto. Não adianta procurar perfeição no nosso Pai terreno. Não adianta, porque em algum momento nós vamos falhar com os nossos filhos. A verdade é essa. Em algum momento eu já falhei com os meus filhos, e eu os amo de paixão. Eu falo isso, eu amo de paixão. Já tá velho. Eu amo de paixão, eu beijo, amo, amasso, esmago, belisco. Eu sei que o meu marido, o pai deles, os ama de paixão. Mas em algum momento nós falhamos. Por quê? Nós somos pais terrenos. E o pai terreno em algum momento vai falhar. Mas o nosso Pai Celestial não falha. Amém? E eu queria passar para vocês alguns dados da paternidade ao redor do mundo e também no Brasil. Tem alguns dados, eu até vou aproveitar aqui para ler, porque eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todos os dados, que eu fiz uma pesquisa e anotei aqui. Mas assim, por volta do século 17, 18, com a explosão dos centros urbanos na Europa, eu vou começar por lá. Com a explosão dos centros urbanos na Europa, houve um crescimento nas cidades, né, nos centros urbanos, e com isso cresceu a fome, a violência, a miséria. E por causa disso, alguns pais começaram então a doar seus filhos, porque alguns não tinham condição de criá-los. A fome, a miséria estava imperando, né, nesses séculos, e eles não tinham condição de criá-los, então eles começaram a doar. E faziam isso como troca, muitas vezes, em troca de comida, em troca de moradia. Eles faziam isso, mas não havia nenhuma lei que amparasse esses órfãos. Então eles faziam de forma informal. Eles entregavam seus filhos e está tudo certo, a família que assumisse assumiu. E aí, nesse mesmo período, nós temos o Brasil colonial. Esse período em que acontecia isso na Europa, também acontecia aqui no Brasil, ainda colônia. Lá eram centros urbanos, e aqui já acontecia isso também. Então, a forma como eram feitas essas adoções era assim, de uma forma muito informal, de qualquer jeito. Então, a família que recebia aquela criança adotada, recebia aquela criança, só que não era garantido àquela criança os direitos de um filho legítimo, um filho biológico. Então, muitas vezes aconteciam os abusos, acontecia que aquela criança adotada ela era feita como escrava, isso no Brasil. Já falando do Brasil. E aquela criança, então, era como um servo daquela família. Gente, para quem já estudou, né, história na escola, sabe como é que funcionava. Infelizmente, né, acontece até hoje, mas muito menos. Por quê? Porque chegou por volta de 1916, construíram um Código Civil que legalizou, então, essas adoções. Então, a criança era adotada de forma legal, só que esse Código Civil não garantia nenhum direito dessa criança.
Então era de forma legal, agora tinha documento de que a criança foi adotada, mas não protegia a criança adotada do trabalho escravo, de ser feito como servo daquela família. Só em 1988, quando alguns aqui já eram nascidos, a Constituição Federal no Brasil garantiu para a criança adotada os mesmos direitos de um filho legítimo. Então, olha só, em 1988 eu tinha 7 aninhos. Para quem é dessa época, né? Tá logo ali, né? Logo ali. Alguns não eram nem nascidos nessa época. Em 1988... Então, lutaram e garantiram que as crianças adotadas, elas deveriam ter os mesmos direitos de uma criança legítima, de um filho biológico. E aí, queridos, quando hoje no Brasil fala que uma criança é adotada, que uma pessoa foi adotada, qual é o sentimento às vezes que vem ao coração? Ah, coitado. Ah, coitada, aquela criança foi adotada. Aquele sentimento de que aquela criança foi rejeitada. É essa a ideia por conta da cultura que nós tivemos por anos imperando no nosso país, que as pessoas até hoje pensam, ah, coitado, foi rejeitado. Aí a Bíblia vem dizendo que nós fomos adotados. Que nós fomos adotados. Aí a gente não consegue entender a definição de adoção como presente, como amor eterno, porque a gente tem a ideia, por conta da nossa história, que a adoção é uma rejeição. Mas olha só o que a Bíblia diz. Abre lá, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 15. Quando Marcelo orou, vamos ser modelados, eu falei exatamente isso. O Senhor vai abrir o nosso entendimento e a nossa mente vai ser remodelada. Porque se nós pensávamos que a adoção era significado de rejeição, eu vou provar para você o que é adoção, segundo a palavra de Deus. Olha só, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5 ao 18, diz assim, até o 17. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, amém? Amém. Que os adotou como seus próprios filhos. Aleluia! Aleluia! Mas como? Que a palavra de Deus está dizendo que nós não recebemos um Espírito que nos torne escravos medrosos, mas recebemos o Espírito de Deus que nos adotou. Mas se a adoção para nós tem um sentido, um significado de rejeição, aí a gente não recebeu um espírito de escravos medrosos, mas fomos adotados. Parece coerente com o entendimento que muitos brasileiros têm em relação à adoção, não é verdade? Continuando. Agora nós o chamamos Abba Pai. Eu vou ler de novo e você vai repetir isso bem alto, tá bom? Agora nós o chamamos Abba Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória.
Aleluia! Glória a Deus! Queridos, olha que interessante. Agora nós o chamamos Abba Pai. Que Abba Pai é esse? Por que essa palavra Abba Pai? Eu vou contar para vocês uma história verídica, tá bom? Que o apóstolo Luiz Antônio compartilhou conosco numa reunião de líderes quando ele esteve aqui ano passado. Ele compartilhou conosco que na Roma Antiga existia um ritual. Nós lemos aqui o texto, em que livro? Em que carta? Carta aos Romanos. Então a gente vai entrar na cultura dos romanos para entender o que significa adoção. Na Roma Antiga, quando a criança nascia, a criança ficava com a mãe até o 7º dia, porque até o 7º dia o umbigo cai, não é assim? As mães sabem disso, né? Então vai cuidando da criança até o 7º dia e a gente fica naquela expectativa do umbigo cair no 7º dia, então a gente cuida do umbigo. E antigamente colocava um monte de coisa. O que é que colocava no umbigo da criança? Passará, moeda, Faixa. bolo de fumo, o quê? Faixa, aquelas coisas todas, né? Aí quando eu tive os meus filhos, orientaram assim, ó, vem aquele clipsezinho, né, aquele grampo, ó, só coloca álcool 70 e só, e o umbigo vai cair. Eu fiquei assim assustada, mano, não é possível. Aí coloquei moeda, cinteiro, tudo coisa das vovós. Minha mãe e minha sogra me ajudaram muito, sabe? Quando eu tive Israel, principalmente o primeiro filho. Eu não quis saber o que o médico falou, que era só 70, não. Eu falei, vou fazer o que fizeram. Meu umbigo tá certinho, então vou fazer o que fizeram, né? Moeda, cinteiro, e coloquei as coisas lá no umbigo dos meus filhos. E deu certo também. Eu acho que da minha filha menina não fiz isso não, porque já estava mareiro de segunda viagem, eu já estava mais preparada. Mas na Roma Antiga, a criança ficava com a mãe, o pai não via a criança até o 7º dia. Quando chegava no 8º dia, a mãe saía do quarto com a criança, ia até a sala e colocava a criança em cima do tapete. E aí o pai biológico, olhava aquela criança e analisava aquela criança. Se a criança tivesse algum defeito, se a criança tivesse alguma coisa esquisita, ou se o pai quisesse fazer raiva na mãe, até isso tinha misericórdia, hein? Se o pai quisesse fazer raiva na mãe, o pai tinha o direito de rejeitar aquela criança. Então o filho biológico, ele era rejeitado segundo lá as esquisitices do pai. Se ele percebesse alguma coisa, ou se ele visse e achasse que o menino era muito raquítico, ele olhava e falava assim, não vai dar para bom guerreiro, então não serve. E deixava a criança ao léu, e enfim, até que a criança morresse, ou de repente alguma outra família quisesse adotar. E a mãe não tinha o direito, de escolha, era o pai que decidia isso. E aí o que acontecia com as crianças adotadas? As crianças adotadas, elas eram tidas em grande estima. Porque as crianças adotadas, elas não tinham a possibilidade de sofrer mais nenhuma rejeição. Porque aquela família adotava aquela criança, independente do estado daquela criança. A família adotava aquela criança e aí era amor eterno. Então quem tinha a maior garantia de filho eram os filhos adotivos. Porque ele foi muito desejado, ele foi querido, ele foi desejado naquela família. Enquanto que os filhos biológicos, eles estavam vulneráveis a sofrer alguma rejeição. Então os adotivos, eles eram tidos em grande estima. Então os filhos adotivos, eles eram os mais amados, os mais queridos.
porque aquela família decidiu abraçar aquela criança e ele nunca sofreria nenhum tipo de rejeição. Dentro desse contexto, queridos, é que Paulo escreve essa carta aos Romanos e ele compara o amor de Deus por nós. Ele diz que nós fomos adotados, que nós não fomos chamados mais para sermos servos, escravos medrosos, mas nós fomos chamados como filhos adotivos, nós fomos predestinados. Tem outro texto que diz em Efésios, nós vamos ler, que Deus nos predestinou para a adoção. Aleluia. Então, queridos, quando fala de adoção, o Senhor nessa noite abriu o nosso entendimento para entendermos, os filhos adotivos, eles são muito mais estimados, mesmo até do que os filhos biológicos, os filhos legítimos, porque eles foram desejados, porque eles foram buscados, porque eles foram procurados. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, é isso que a palavra de Deus está nos mostrando. E a gente lê, não somos mais chamados de escravos medrosos, de servos, mas nós recebemos o Espírito de Deus que nos adotou. Entende por que a adoção, segundo a palavra de Deus, é algo tão especial? É algo muito precioso. A adoção é algo muito valioso. E nós fomos adotados. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aqueles que eram de Deus, os judeus, não receberam Jesus como Filho de Deus, como Messias. Aí vem aquele versículo muito conhecido de João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas, sempre tem mais de Deus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha que coisa linda. Os judeus não receberam Jesus, não reconheceram Jesus como Filho de Deus, mas nós, gentios, chamados de ímpios, nós que reconhecemos a Jesus como Filho de Deus, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4, que eu gosto de falar e provar, né? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4. Diz assim, do 4 ao 9. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo. Por meio de quem? Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E aí a gente pensa assim, Jesus, ele veio para quê? Jesus veio para nos salvar, não é assim que a gente diz? Jesus veio para nos salvar, mas a Bíblia está nos mostrando que Jesus veio
para cumprir uma predestinação de Deus para nós, para a adoção de filhos. Então Jesus veio para que nós tomássemos o lugar de filho, lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Agora deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Quando fala de predestinação, não é que todo mundo está predestinado e ninguém precisa fazer a sua parte, que eu já sou filho de Deus. Não, 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 não. A Bíblia é bem clara, que diz que todos que receberam a Jesus, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, peraí, nem todos são filhos de Deus. Todos nessa terra são criação de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que aceitam essa predestinação da parte do Pai e recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Tudo bem até aqui? Porque existe uma teologia que prega a predestinação, ou seja, você foi predestinado para ser filho de Deus, então acabou. Você pode fazer o que você quiser, pode cometer o que você quiser e você está predestinado para a salvação, para a eternidade. E não é assim que a Bíblia nos mostra. A Bíblia diz que o Pai nos predestinou para sermos adotados como filhos, mas também mostra a condição de sermos predestinados, que é receber a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E eu queria dizer uma coisa para vocês, só por questão de informação, para vocês verem como que a adoção no Brasil, essa questão de orfandade, essa questão de paternidade, é uma estratégia do inferno para destruir a imagem do nosso Pai Celestial. No Brasil, porque eu tenho acompanhado, eu faço parte da diretoria do Projeto Valorizar. E o Projeto Valorizar, esse projeto social, tem um programa de apadrinhamento profissional de jovens e adolescentes. O que é isso? Jovens e adolescentes que estão nas instituições acolhedoras, que são os abrigos chamados de antigo orfanato, que não se chama mais assim, mas essas instituições acolhedoras, os abrigos, o jovem adolescente, quando chega à idade de 18 anos, ele é obrigado a deixar o abrigo. Então, eu fiquei imaginando o meu filho que tem 18 anos, e eu pego o meu filho, falo assim, arruma sua mala agora, Israel, que você está fora de casa. Arruma suas coisas e desce as escadas e rua. Vai caçar o rumo da sua vida. Você imagina você como pai, mãe, fazendo um negócio desse com seu filho? Quem é pai e mãe aqui? A gente não imagina um negócio desse, mas é assim que acontece. Deixa eu só abrir um parênteses. O governo, ele até promove alguns lugares para receber esses jovens. Tecnicamente eles promovem isso, oficialmente eles promovem isso, deu para entender, né? Oficialmente eles promovem. Mas infelizmente não é isso que acontece. Então a adoção, ela costuma se dar até os 4 anos de idade, que é quando os pais brasileiros querem uma criança ainda novinha, né? Para construir uma história. Mas esses jovens e adolescentes, eles acabam sofrendo esse tipo de rejeição. E aí, queridos, existe esse programa de apadrinhamento profissional que é feito através do Projeto Valorizar. Se você se interessar, depois você pode me procurar, que eu vou dar as informações de como você pode ajudar. Porque é muito triste, queridos, a realidade desses jovens abrigados. Mas voltando aqui, a palavra pai, lembra que eu falei? Abba, pai. Ela apareceu a primeira vez no Novo Testamento. Porque contando aqui essa história, falando de adoção, você pode pensar assim, puxa, mas a palavra pai
a respeito do nosso Pai Celestial de Deus, ela aparece no Antigo Testamento também, é verdade. O Salmo 103 diz: como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Salmo 103 diz, mostra Deus como pai. E muitos outros versículos no Antigo Testamento chama Deus de pai. Só que no original, no hebraico, a palavra pai significa Senhor. A palavra pai significa chefe, criador. Então, para a gente que hoje está, vamos dizer assim, né, nesse período da graça, que já conhecemos nosso Pai Celestial como Abba, Pai, a gente lê o Antigo Testamento e acha que a palavra pai tem o mesmo significado do Novo Testamento, mas não tem. A palavra pai significa chefe, criador no Antigo Testamento. Quando então que a palavra papai, paizinho aparece? Foi nessa geração, worship? Brincando com vocês. Eu amo essa geração, queridos. Vocês não são geração Nutella não, viu? Vocês são geração de Deus. Jovens fortes, porque vocês têm vencido o maligno. A gente até brinca assim, mas eu evito até brincar sobre essas coisas, porque vocês são jovens fortes. Eu admiro muito essa juventude que está firme no Senhor, viu? Vocês são crentes raiz. Amém. Glória a Deus. Não foi agora que essa palavra papai, paizinho apareceu. Essa palavra aparece a primeira vez através de quem? De Jesus Cristo. Jesus diz assim para Deus: Abba, Pai. Sabe o que a palavra Abba, Pai significa? Abba, em aramaico, é o balbuciar de uma criança pequena dizendo: papai, paizinho, papai, paizinho. Jesus foi a primeira pessoa a chamar Deus de papai, de paizinho. Ele conhecia o seu pai. E aí eu perguntei: quantos aqui podem levantar a mão e dizer: o meu pai tinha todas essas características? Poucas pessoas levantaram, menos do que todas que levantaram no início, né? Qual é a referência de pai que você tem em relação a Deus? A referência de pai chefe, criador, patriarca do Antigo Testamento? Ou você de fato passou por Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Você passou por Jesus Cristo e hoje você consegue identificar Deus como seu papai celestial. Só através de Jesus, queridos, nós conseguimos ter a dimensão de Deus como papai, paizinho. O pai que tem todas as melhores características, as mais, não sei, não fugiu da palavra. Só o nosso Pai Celeste. Mas o que a gente faz? A gente vem para Jesus e continua se relacionando com Deus como Deus chefe e Deus criador. O Deus lá do Antigo Testamento, que as pessoas ainda conheciam só a sombra do que seria. Mas afinal de contas, nós aceitamos Jesus. A gente vai continuar se relacionando com Deus como chefe, como criador? Ou a gente vai escolher se relacionar com Deus da forma como Jesus se relacionava e se relaciona até hoje, dizendo: ah, papai, paizinho, eu te amo. Papai, meu pai. O que é que tem no meio do pai do Antigo Testamento, chefe, criador, e o Abba, Pai do Novo Testamento? Tem o meu e o seu pai terreno. Por mais que você não queira,
Nós transferimos para Deus a figura do nosso pai terreno. Ou transferimos para Deus a ausência do nosso pai terreno. Porque falar de orfandade não é simplesmente a pessoa não ter um pai falecido. É também falar da pessoa ter um pai. E na verdade, de corpo presente, mas não tê-lo presente no cuidado, nas emoções, no afeto, no carinho. Aí a gente pega a figura do nosso pai e o caminho que a gente deveria fazer do Antigo Testamento até o Novo Testamento, através de Jesus, para reconhecer o Deus Celestial como nosso papai, a gente coloca a figura do nosso pai terreno no meio. E aquilo nos bloqueia, a ponto de acharmos que Deus, o Criador de todas as coisas, foi Ele quem teve a ideia da paternidade. A gente acha que Deus vai ter as características do nosso pai terreno. Que insanidade da nossa parte. Mas inconsciente, às vezes a gente faz isso. A gente vai carregando, eu sou cristão, eu sou pequeno Cristo, seguidor de Cristo, mas eu não consigo me relacionar com Deus Pai, como Abba Pai. O Senhor quer nos remodelar nessa noite. O Senhor quer renovar a nossa mente nessa noite, queridos. E o Senhor quer trazer para nós o significado de pai, de Abba Pai, de paizinho, de papai. Poxa, pastora, mas eu já sou, um burro velho. Eu já tenho idade para ser avô. Eu já tenho idade, meus filhos já estão grandes. Você quer que eu chame Deus de papai, de paizinho? Por que não? Jesus, com toda a autoridade, com todo o poder, Jesus chamou o Deus de paizinho, papai. E foi perseguido por isso, porque os escribas e fariseus achavam uma afronta, porque os judeus, não reconhecendo Jesus como filho de Deus, eles viviam ainda segundo a Torá. Então eles reconheciam Deus como chefe e criador. Então era uma afronta ouvir Jesus dizendo pai, no sentido de papai e paizinho. Por isso eles ficavam tão indignados quando Jesus chamava Deus de pai dessa forma. Mas Jesus mostrou através da sua vida que ele, de fato, era e é o Filho de Deus. O mesmo Jesus que estava pronto para receber o amor de Deus, o amor do Pai, foi o mesmo Jesus que estava disposto a obedecer por amor ao Pai. Vou dizer de novo essa frase que o Senhor me deu ontem. O mesmo Jesus que estava disposto a receber o amor do Pai, foi o mesmo Jesus que estava disposto a obedecer por amor ao Pai. Aleluia. Então Jesus conseguia chamar Deus de paizinho, de papai, porque ele tinha um relacionamento com Deus. O relacionamento, uma via de mão dupla, certo? O relacionamento da mesma forma que você dá, você recebe, ou da mesma forma que você quer receber, você precisa dar. Eu quero ter um relacionamento com Deus, mas você nunca dá o seu passo até Ele, então chegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós outros, diz o Senhor. O que Deus está propondo para nós, igreja? Um relacionamento saudável, uma via de mão dupla. Ei, chega-se até a mim, que eu vou chegar até você. Deus quer ter a certeza se você quer de fato ter um relacionamento com Ele. Então nós é que precisamos ir até Deus, e Ele se chegará a nós. Amém. Quantos aqui querem essa proximidade com Deus? Como papai, como Abba Pai, como
ideias do que é ter um pai. Você teve, mas o melhor dos pais que você poderia ter tido nessa terra não seria capaz de se igualar ao seu Pai Celestial. Então não tem jeito, queridos, por melhor pai que você tenha tido, alguma marca nas suas emoções você recebeu. Alguma marquinha ficou, por quê? Porque os pais não são perfeitos. Os pais falham, os pais erram. Então nessa noite, é noite da gente entregar aos pés do Senhor, queridos. Ó, preste atenção aqui, é só uma porta baixando. Nessa noite é hora da gente entregar diante de Deus as nossas frustrações, também as nossas alegrias, as nossas vivências com os nossos pais, né, com a figura paterna, e dizer: Senhor, faz de novo. Senhor, renova a minha mente e me deixa te ver como pai. Me deixa te ver como Abba, pai, como paizinho. Eu quero me aproximar de ti. Queridos, tem horas que eu me sinto, desculpa, não posso fazer nada, mas tem horas que eu me sinto especial. Desculpa se você não se sente, mas tem horas que eu me sinto especial. E eu sei que Deus não tem filhos prediletos, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz até acepção de atitudes, mas de pessoas não. Mas tem horas que eu me sinto especial, porque eu às vezes vejo tanto amor de Deus por mim em pequenas coisas, que eu fico: Senhor, parece que eu sou especial. E eu sei que eu não sou. Mas é porque à medida que a gente vai se aproximando e a gente vai se relacionando com Deus como Pai, a gente vai experimentando esse amor e vai tendo, ao longo da história da caminhada cristã, tantas experiências com Deus, que a gente vai assim: uau, Deus está me vendo, meu Pai se importa comigo, aquilo parece tão especial, mas não é. Deus está fazendo também as mesmas coisas e outras coisas muito maiores com outros irmãos espalhados ao redor da terra. Mas o relacionamento de Deus conosco como Pai torna-se tão íntimo e tão agradável, tão gostoso, que parece que só existe você e Ele. E é esse relacionamento que Deus tem para nós como igreja. Essa história de que assim, isso aí é modismo, né? Dessa geração, papai, pai. Se você for dar uma olhadinha na internet, tem muito crente que fala: isso aí é a linguagem dessa geração. Queridos, não é. Jesus inaugurou essa geração dizendo: Abba, Pai. Quantos aqui desejam essa intimidade de se achegar mais perto do seu Pai e receber cura e receber consolo e conforto? Quantos aqui desejam? Se coloque de pé nessa hora. Alguém pode tirar essa mesa para mim, por favor? Colocar ela bem ali no cantinho, que a gente vai passar uma canção aqui. A gente vai passar uma canção aqui que já tem uns 20 anos. Ela foi gravada em 2002. E você já deve ter ouvido diversas vezes essa canção. Você já deve ter experimentado, de repente, alguns momentos com o Senhor através dessa canção. Mas você, nessa noite, vai cantar com a sua consciência, entendendo que nós somos filhos adotados e isso nos torna amados eternamente. Que nós somos filhos adotivos e isso nos torna tidos em alta estima pelo nosso Pai. Queridos, nós somos muito amados. Nós somos muito amados. Muito amados. Você pode levantar os seus braços nessa hora. Fechando os seus olhos, você pode parar e agradecer a Deus antes de nós cantarmos essa canção.
E você pode agradecer pela adoção, por sermos chamados de filhos. Nós fomos enxertados na videira verdadeira, porque os ramos naturais não receberam a Jesus. E outra coisa, querido, Jesus era o Filho unigênito. Ele não se importou de deixar de ser Filho único. Ele se entregou. Você vê alguma semelhança? Você consegue enxergar alguma semelhança dessa cultura romana? Que o pai entregava aquele filho biológico muitas vezes para ser morto e deixava ali ao léu. O nosso Deus, nosso Pai Celestial, entregou Jesus, o filho dele legítimo. Ele entregou para ser morto, para que nós recebêssemos o espírito de adoção. Portanto, que o Senhor nos amou. Por tamanho amor de Deus. Em Jeremias 33, capítulo 3 diz: eu te amei com amor eterno. Com benignidade eu te atraí. Então nessa hora, queridos, com toda a sua intensidade, nós vamos cantar essa canção nos braços do Pai. Se lance, querido, se derrame. Aquilo que você quiser fazer, faça, mas faça com toda a sua intensidade, desejando reconfigurar a sua ideia de paternidade diante do seu Deus, diante do seu Pai Celestial. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti.
Eu sei que tem feridas
clamor no coração dessa geração. Aliás, há vários clamores, mas um deles são por paz. Glória a Deus, porque o próprio Pai Celestial tem levantado pais espirituais para uma geração órfã de pai espiritual. Mas eu creio que nesses dias, nesse tempo, o Espírito Santo está resgatando o ministério sacerdotal do Pai dentro da sua casa. Deus nos chama, queridos pais, para sermos o mais próximo do nosso Pai Celeste para os nossos filhos. Nós temos um compromisso diante de Deus, uma responsabilidade otorgada por Ele, de projetarmos os nossos filhos o mais longe possível. Nós viemos com muitas histórias, com muitas bagagens na nossa história, na nossa família. Mas a partir de Jesus Cristo é possível que nós sejamos tudo aquilo que nossos pais não conseguiram ser. Eu e você, nós precisamos crer que esse mesmo Espírito que tem poder para te fazer nova criatura, que tem poder para te fazer expulsar o demônio, curar o enfermo, é o mesmo Espírito Santo que pode te fazer um pai melhor. E esse mesmo Espírito te encher de coragem para não mais se esconder, mas assumir que essa palavra tem poder dentro de você para te fazer o melhor pai que o seu filho precisa ter. Espírito Santo, eis-nos aqui. Você jovem, solteiro, faça essa oração também, porque um dia você vai ser pai, e você tem a oportunidade nas suas mãos hoje de fazer diferente. Espírito Santo, nós vemos o teu poder que opera dentro de nós, para nós sermos aquilo que nossos filhos precisam que nós sejamos, não aquilo que nós achamos que ele precisa, mas aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos assiste nas nossas debilidades, nos dá coragem para enfrentar os desafios, mesmo quando o nosso próprio eu está pensando em desistir. Que o nosso legado não esteja baseado em algo humano, perecível, não seja baseado numa herança física que vai se acabar, mas seja algo realmente que nossos filhos vão carregar por toda a eternidade. E naquele grande e glorioso dia apresentaremos a nossa família diante do Senhor. Espírito de Deus, mediante essa mente renovada, sabendo que nós fomos adotados, amados pelo Pai Celestial, sabemos que esse amor nos envolve e nos torna capazes de amar os nossos filhos com o amor que eles precisam e fazer deles homens e mulheres de Deus, aguardar a sua palavra, aguardar os seus estatutos, como pais que são referencial, que são exemplo de conduta e de caráter. Espírito Santo, em nome de Jesus, toda mentalidade medíocre, toda mentalidade maldita por conta de palavras ou de herança espiritual, nós queremos lembrar que por esta palavra que ouvimos hoje, nós somos adotados
adotados e recebemos a herança celestial. O DNA do céu corre em nós. O DNA do céu está em mim. O poder dos poderes habita em você, Pai. O poder dos poderes habita em você, Pai. A mão de poder que te levanta é a mão de poder que vai fazer sua mão se erguer para levantar o seu filho quando ele estiver prostrado. Espírito Santo, faz coisa nova hoje. Faz coisa nova hoje. Quebra os grilhões, Senhor, de geração em geração. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, a mentalidade medíocre de geração em geração. Quebra nessa noite a maldição hereditária. Quebra nessa noite a ausência de pais vivos. Não mais filhos órfãos, não mais vivos. Como pai desse aprisco, eu ministro excelência sobre a sua vida. Mentalidade de excelência. Excelência como pai. Em nome de Jesus, não importa a idade que você tenha, não importa quanto tempo você já tem, quanta coisa errada você já fez, por meio de Jesus Cristo, aquele que faz nova coisa, todas as coisas em nós por meio da fé. Nós tomamos posse dessa realidade em nome de Jesus. E você, Pai, diga comigo: amém. Amém. Eu creio nessa verdade absoluta de que por meio de Jesus Cristo eu posso ser, eu serei um Pai excelente em nome de Jesus. Amém.